Convidamos agora o doutor Alberto Republicano, juiz auxiliar da presidência do TJRJ, e o senhor Daniel Raap, secretário-geral de Tecnologia do TJRJ, para a apresentação do ASSIS, o assistente de IA generativa para minutas de sentenças. Bom dia a todas e a todos. Eu vou passar desde logo a palavra para o Daniel, porque eu estou com uma crise alérgica e realmente a garganta não está me ajudando muito. E por um segundo motivo, que nós temos o mesmo defeito, nós falamos muito. Então precisaríamos aqui de 90 minutos para dividirmos um palco para tratar do ASSIS, que é a nossa nova ferramenta de inteligência artificial, mas eu prometo que se ele falar alguma besteira, eu retomo o microfone e assumo os trabalhos. Bom dia a todos, mais uma vez sejam bem-vindos. O ASSIS é a primeira entrega de um portfólio de inteligência artificial muito agressivo que o Tribunal de Justiça vem construindo. A nossa assessoria de inteligência artificial nasceu em agosto do ano passado com uma pessoa, depois conseguimos expandir para 4. Atualmente ela já está com 25 integrantes e mês passado conseguimos licitar uma fábrica de software inteiramente dedicada a desenvolvimento de ferramentas de IA. Então, o nosso potencial é chegar a 100 recursos até a virada do ano e assim tornar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro um grande hub, uma grande incubadora e aceleradora de projetos de IA de todos os outros tribunais ou outros entes do sistema de justiça que tiverem interesse. Então, indo direto ao ponto, qual o contexto atual? A gente tem a IA generativa sendo largamente utilizada por escritórios de advocacia, advogados individuais, de maneira a usar o seu ganho de produtividade e todas as facilidades que ela oferece, e também a IA generativa é uma realidade para os integrantes do Poder Judiciário. Juízes e servidores usam as ferramentas gratuitas, as ferramentas assinadas, privadas, o GPT de $20, o Claude de $20 e por aí vai. De forma não regulamentada, não auditável e não controlada. Tá? Paralelamente a isso, o número de servidores cai, o número de processos aumenta. Justiça em números do CNJ, ano passado, 70 milhões de processos, esse ano 84 milhões de processos ativos em curso no Brasil. Então, o ASSIS veio para endereçar justamente esse problema e ele como o próprio nome já diz, o nome dele não é assim à toa. Ele é uma ferramenta de suporte à jurisdição, não é uma ferramenta de jurisdição. Ele é um assistente de IA generativa que faz minutas de relatórios de decisões interlocutórias ou sentenças e que também responde qualquer pergunta que o usuário possa ter a respeito daquele processo sendo analisado. O ASSIS está rodando em camadas de GPT-4 Omni, o LLM que ele aplica é esse, então a gente está aplicando o estado da arte da IA generativa e ele já está integrado com o nosso sistema de processo eletrônico PJE por uma API cloud para cloud. Então, o ASSIS roda em Azure, ele busca na AWS, que é a nuvem que hospeda o PJE, os processos e traz eles em tempo real para dentro da ferramenta, evitando ali a necessidade de qualquer download e upload pelo usuário. Uma das principais características da solução é que ele possibilita uma experiência de uso customizada. Cada magistrado sobre o seu próprio acervo de decisões, sentenças e quaisquer outros documentos que ele entenda relevante, e o ASSIS constrói um perfil profissiográfico daquele magistrado específico, com a hermenêutica que ele faz dos dispositivos legais, com a jurisprudência que ele usa, com o seu estilo de redação. Então, a base de dados é treinada pelo próprio usuário a partir de uma construção do próprio usuário com as suas sentenças, o que torna o resultado muito mais familiar e muito mais assertivo, no sentido de quem está perguntando concordar com o que está sendo apresentado como proposta. Então, aqui está a conexão entre nuvens,
o Assis já conversa na AWS com o PJE e vamos começar agora, nas próximas sprints, a API para conexão direta com o eProc. O Assis trabalha em 5 eixos, quais sejam produtividade e segurança, ética e responsabilidade, custo, que é muito importante, uma das principais perguntas que eu recebo ao longo dos contatos, e diferenciais competitivos. Então, indo para o eixo produtividade. Eu falo isso reiteradamente em toda oportunidade que eu tenho, não existe concurso público no mundo suficiente para fazer frente à revolução que a IA generativa está trazendo para o ordenamento jurídico e para o sistema de justiça. A possibilidade que soluções que já temos disponíveis a usuários da advocacia e dos outros órgãos de gerar conteúdo, responder intimações, fazer peticionamentos, ela sobrecarrega, se for utilizada nesse sentido, de maneira muito grande o trabalho braçal, né, e o trabalho humano sendo conduzido hoje em dia na maioria dos tribunais de justiça. Entendo que todo o ciclo de constitucionalismo, que foi a última grande onda do direito debatida largamente pelo Brasil, vai agora dar um pouco de espaço a como tecnologia e direito se relacionam. Numa nova grande onda que vai, sim, talvez mudar os alicerces das conversas sobre direito, sobre produção de sentenças que vamos ter ao longo dos próximos anos. Tudo que vem sendo dito ao longo também da última década sobre o juiz gestor, que não só entrega a jurisdição, mas também faz a gestão da equipe, a gestão do trabalho, a gestão das rotinas, a gestão dos fluxos e processos para tornar a sua serventia super produtiva e observável. Eu tenho para mim também que esse juiz vai ter que avocar um novo ônus para si, uma nova faceta na sua atuação, que é a do juiz desenvolvedor. Não aquele que vai, de fato, escrever linhas de código naquela tela preta que todo mundo que não é da TI tem ojeriza ou medo ou desespero, mas o juiz que entenda como se relacionar com a IA generativa e saiba construir um prompt, e pelo menos saiba o que é um prompt, né? Não precisa ser um grande engenheiro de prompt, mas saiba provocar a máquina para obter dela o resultado que ele almeja e saiba, a partir de um resultado que ele não desejou, modificar a sua interação com a IA generativa a partir de um refinamento, de uma evolução dos prompts e assim poder explorar ao máximo o potencial desse tipo de ferramenta. Dentro ainda do eixo de produtividade, aqui no Rio somos 4.278 pessoas, entre desembargadores, juízes, assessores e secretários, direto ou indiretamente envolvidos na prolação de decisões de mérito, minutas ou sentenças ou acórdãos. Se o Assis for apto a economizar 2 horas de trabalho diário numa jornada suposta de 8 horas de cada uma dessas pessoas, estamos falando numa economia de quase 1.900.000 horas de trabalho por ano, o que equivaleria a termos mais 1.070 desembargadores, juízes, secretários e assessores. Então, o aumento da produtividade, nessa simples conta de padeiro aqui, e a redução dos custos de uma folha salarial de 1.070 integrantes do judiciário, é um fundamento muito importante para o projeto, não só para reduzir os custos e aumentar a produtividade, mas para podermos fazer uma entrega de jurisdição mais célere, mais resolutiva e mais eficiente para o próprio jurisdicionado. Segundo eixo, segurança. O Assis roda com todas as suas informações em um ambiente completamente isolado, em uma nuvem dedicada. O que isso quer dizer? Qualquer dado que eu subo para a solução não vai ser recompartilhado, reutilizado ou reinserido em outro LLM ou em outro modelo ou em outro produto para retreinamento ou, eventualmente, para qualquer tipo de vazamento. Isso é muito importante, porque já estamos tentando, com uma mentalidade de
Privacy by Design e de Security by Design, antecipar as regulamentações a respeito do uso de IA generativa que estão por vir, seja do Conselho Nacional de Justiça, seja do próprio Congresso Nacional Brasileiro. Todos sabemos que existe um PL em trâmite no Congresso a esse respeito e também resolução sendo construída a esse respeito no CNJ. Além da não reutilização e do não compartilhamento de qualquer dado que sobe para o ambiente, cada pergunta e cada resposta feita para o Assis e dada pelo Assis é integralmente auditável, rastreável e pesquisável. Então, na eventualidade de qualquer ocorrência que gere uma suspeita de violação de dados, de vazamento de dados, de alucinação ou de mau uso da ferramenta, o Tribunal de Justiça estará apto a ir exatamente onde aquela interação se deu e localizar se aquela alegação ou se aquela hipótese é ou não verdadeira. Feito isso, a gente entende que o Assis está compliant não só com a LGPD e as suas diretrizes gerais, mas com os principais frameworks de segurança da informação e de privacidade de dados, não só do Brasil, mas os internacionais, né? São mais de 90 certificados de segurança, o NIST é um dos mais conhecidos no Brasil, com os quais a ferramenta está em integral aderência. Terceiro eixo, responsabilidade. Esse é especialmente caro para nós, porque vai ao encontro de um uso ético, parcimonioso e, claro, sustentável da ferramenta. Todo usuário que vai receber o Assis precisa participar de uma capacitação prévia e obrigatória. O Dr. Alberto participa junto comigo dessa oficina e nessa capacitação nós explicamos os conceitos básicos de IA, o seu uso ético e responsável, a necessidade de fiscalização de cada coisa que a IA produz, para que não seja replicada de forma descuidada, de forma sem um olhar cauteloso, de homologação pelo usuário, se aquilo que foi produzido é de fato aquilo que faria sentido ser produzido. Então, cada interação que o magistrado tem com o Assis, cada pergunta que ele faz ou cada botão que ele clica, aparece ali uma provocação. Eu, não nessa versão atual, isso está na sprint da próxima release, eu, magistrado, li e homologo o que foi gerado pela ferramenta. Estou pronto para fazer outra pergunta ou solicitar outra diligência. E também a individualização da base de dados, como eu falei, a partir do slide da experiência customizada, ela permite que nós tenhamos bases isoladas para cada usuário. Isso reforça a questão da segurança. Se o juiz A perguntar, pedir uma sentença para o Assis de um processo, e o juiz B e o juiz C pedirem uma sentença para o Assis daquele mesmo processo, a resposta nunca vai ser a mesma, a partir do isolamento da base de dados com o acervo pessoal daquele usuário. Preço. Essa pergunta também é bastante recorrente. GenAI não é barata. Dentro da ASIA, nossa assessoria de IA e robótica, eu tenho uma equipe integralmente dedicada a orçamento, preço e FinOps. Como economizar mais no uso da solução por processo. A gente começou em R$ 27,60 em cada processo que o Assis utilizava. Isso ainda no GPT-4, né? Depois passamos para o 4 Turbo e agora, apesar de estarmos usando camadas de processamento, ou seja, o Assis ele passa o processo no GPT-4 Omni, que é a versão mais atual, mais de uma vez. Então, apesar disso, conseguimos reduzir o valor para cerca de R$ 5,00 por processo e continuaremos sempre nessa missão de trazer o preço para um ajuste fino, onde, por meio do qual, claro, vamos poder democratizar o uso da solução, não só para diversas competências aqui no tribunal, mas para todos os tribunais que tiverem interesse e sabemos das restrições orçamentárias que são realidade, né, em todos os órgãos aqui do Brasil. O refinamento da análise em produção, a partir da entrada em produção agora em 30 de agosto, vai nos permitir ter um termômetro e uma visão melhor sobre o apetite de uso do Assis pelo usuário, a quantidade de perguntas. Para quem não tem muita afeição com a área, IA é cobrada por token.
token é letra, né, ou um pequeno conjunto de letras. Então, a precificação ela precisa ser aferida num campo real de uso. E é isso que a gente começou a fazer a partir do dia 30 para saber se esses R$5 projetados ainda em nível de MVP vão se confirmar e eu otimisticamente espero que eles inclusive se reduzam quase pela metade. O que o Assis tem que o seu GPT de $20 não tem? Todos os parágrafos gerados em relatórios ou minutas vêm indicando o índice da peça processual da árvore real do processo como um hiperlink clicável que, ao se clicar, evidentemente, vai abrir aquela peça processual, o usuário pode conferir ali imediatamente se aquela estruturação, se aquela fundamentação, se aquele relatório está batendo com a fonte que ele indica naquele próprio parágrafo. Os prompts de fundo, a gente vai ver, existem botões pré-programados no Assis, faça o relatório, faça a fundamentação, faça um resumo, lixe as partes. Todos esses botões, que nós chamamos de perguntas core, ele já tem várias camadas de prompts e metaprompts que foram refinados pelo uso contínuo de vários magistrados que nós empregamos na fase de teste de desenvolvimento para um refinamento já bastante interessante e uma resposta de alta qualidade. Já falei sobre a customização da experiência. Então, a V1 foi lançada no dia 30 de agosto, exatamente 40 anos depois da Skynet entrar no ar. Para quem é fã de Exterminador do Futuro, né? Espero que não seja um mal agouro, mas eu espero que seja tão revolucionário quanto foi no filme a entrada no ar da Skynet. Só juízes participam do Assis durante essa fase de expansão inicial. Vão ser 54 magistrados e nós fizemos o workshop, que já citei, para cada um deles. Não tivemos a oportunidade de conectar aqui o Assis em produção, porque as limitações de internet ali não nos permitiram. Então, eu fiz um videozinho rápido, tá? Ali são os botões, escreva o relatório, escreva a fundamentação, lixe as partes, faça um resumo, lixe os fatos. Nesse vídeo aí, deixa eu ver se ele vai correr. Se não correr, não tem problema. O que vai ser perguntado aqui na caixa de prompt livre? Então, agora começou a correr. Muito bom. A gente escolhe um processo ali qualquer da nossa conclusão, que já foi puxado pela API do outro produto, e o usuário está ali perguntando: quantas audiências foram realizadas? Então, uma pergunta solta, para mostrar que não só aqueles prompts padrão, de faça sentença, faça relatório, são possíveis de realização. O nosso tempo de resposta estava gerando em torno de 2 minutos nas primeiras versões do MVP, a gente já conseguiu reduzir isso para 30 segundos, né? Ele está pré-processando e fazendo um enriquecimento, então ele já responde ali, ó, foi realizada a IJ no dia 11, na sala, presidida por fulano, já tem o juiz leigo designou a leitura da sentença, aí já tem a ID ali do processo clicável, a fonte, e aí depois ele já vem, escreva um relatório para a sentença do processo. O Assis já vai emendando isso na construção do relatório em cima daquela base. Tá? Aí ele vem ali fazendo o relatório. Todos os juízes que participaram das oficinas, esses 54 juízes, a gente teve, felizmente, 100% de resultado positivo na avaliação em loco, porque nós colocamos os juízes para fazer sentenças lá ao vivo durante a oficina, e eles conseguiram se ver representados dentro do que foi oferecido pelo produto. Tá? Reforçando, é uma ferramenta de apoio à jurisdição, não é uma ferramenta de apoio de jurisdição. Então, a fiscalização, passo a passo, o uso muito cuidadoso, parcimonioso, ético e responsável é um dos nossos pilares estruturantes para que o projeto se torne replicável, sustentável e não se comprometa, né, diante da alegação de vieses cognitivos e de qualquer mau uso. A gente quer, ao fim e ao cabo das contas, reduzir de horas para minutos o tempo que leva para fazer uma sentença. Uma breve linha do tempo, colocamos em produção no dia 30, e aí o nosso roadmap com próximas entregas. As primeiras competências foram juizados especiais cíveis e fazendários. Nós vamos expandir nas próximas jornadas para as competências civil e
também para o 2º grau. O presidente fez essa encomenda recentemente, na semana passada. Ele quer, ainda nessa gestão, entregar isso para a 2ª instância. Então, o nosso roadmap vai mudar um pouquinho. Já coloquei a 2ª instância ali, integração com o EPROC e outras entregas mais. Fico muito feliz em anunciar, em nome da equipe, que desde a entrada de produção, no dia 30, nós já tivemos mais ou menos 25 pedidos de convênio, ACT, ou apresentação por tribunais estaduais, federais, inclusive tribunais superiores lá de Brasília e outros órgãos do sistema de justiça. Então, a equipe se sente muito realizada e o nosso otimismo para o potencial uso da ferramenta é largamente ambicioso. Eu queria só acrescentar, o Daniel está feliz, mas nós precisamos ter prudência. Nós recebemos pedidos de ACT por WhatsApp, por e-mail, por telefone, por fumaça, por qualquer tipo de comunicação. Não dá, nós precisamos centralizar o canal, e o canal é o gabinete da presidência do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Então, se o seu tribunal tem interesse em celebrar o ACT, para que a gente disponibilize o ACIS para o seu tribunal, peçam para que o presidente encaminhe um ofício ao nosso presidente, pode ser por e-mail, mas tem que ser um ofício, gabipresidência@tjrj.jus.br, gabipresidência@tjrj.jus.br. A gente deflagra o processo administrativo e começa as tratativas para a disponibilização do ACIS mediante acordo de cooperação técnica. Muito obrigado.